Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o David, faço parte da equipe Investins e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco mais sobre o Pai Rico, Pai Pobre, que foi o primeiro livro que eu li envolvendo educação financeira e empreendedorismo. Então roda a vinheta e vamos para cima. Então, pessoal, é o seguinte, qual é o modelo que eu pensei em fazer esse vídeo? Eu não li o livro novamente, ainda, faz um tempinho que eu não li esse livro, mas eu selecionei algumas lições que eu me recordo que ele aborda, a Emily também vai me ajudar, e a gente vai falar para vocês algumas coisas legais envolvendo ensinamentos desse livro, tá? Só para contextualizar, eu ganhei esse livro aqui quando eu tinha uns 13, 14 anos de idade, de um professor. Inclusive, tem a dedicatória até hoje. Aqui, ó. É bom ter dedicatórias porque tem essas histórias para contar depois. Tá aparecendo aí? Tem essa dedicatória de um professor. Eu lembro que antes de eu ganhar esse livro, eu tava em escolha, eu tava indeciso de qual livro eu ia comprar. Se era o Pai Rico, Pai Pobre, ou se era um outro livro que eu não me recordo o nome. E na época eu optei por comprar o outro livro. Eu não comprei o Pai Rico, Pai Pobre. Só que na semana seguinte eu ganhei esse livro de um professor meu. Era um professor bem bacana, a gente já conversava sobre o mercado financeiro, ele já via que eu tinha interesse sobre empreendedorismo, então ele acabou me presenteando com esse livro. E eu comecei a ler, eu nunca fui muito de ler, mas eu comecei a ler, demorei um pouco para terminar de ler esse livro, mas eu comecei a ler. E depois de um tempo eu fui me encantando por esse universo, e esse livro, com toda certeza, eu posso falar para vocês que foi o livro que me fez enxergar um mundo que eu ainda não enxergava. Então, a intenção e o objetivo desse vídeo é passar um pouco dessa visão para vocês. Fechou? Primeiro ensinamento aqui, e acho que o principal que eu gostaria de falar para vocês, é que vocês não podem fazer parte da corrida dos ratos. E o que seria a corrida dos ratos? O que seria a corrida dos ratos, Emily? Assim, de forma rápida e objetiva. Entrar em um sistema? Que tipo de sistema? Que você só corre e não sai do lugar? Bom, a corrida dos ratos é como se fosse exatamente um sistema que a Emily mencionou, só que aquele sistema do rato, sabe? Quando o rato ele fica correndo assim entre círculos e ele não sai do lugar, ele corre, e no final das contas ele tá correndo e não tá saindo do lugar, ele ainda continua naquele mesmo local. Isso seria a corrida dos ratos. Tá, David, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Eu sou um adolescente, eu sou um adulto, tô trabalhando, quero conseguir dinheiro, quero a minha independência financeira. O que isso tem a ver com a minha vida? Cara, de uma forma super simples. Muitas vezes, a maioria das pessoas, elas vivem na corrida dos ratos da seguinte forma. Elas trabalham em um lugar que elas não gostam, elas tentam impressionar pessoas que elas não gostam, elas fingem ser pessoas que elas não são, e elas trabalham de segunda a sexta. E elas pegam esse dinheiro que elas fazem durante o mês, e elas torram, elas gastam no sábado e no domingo. Elas vivem só pelo final de semana. E isso é muito triste, porque se você reparar, essas pessoas, elas não vão realizar o sonho delas, elas vão viver uma vida triste, e no final da vida elas não vão ter construído nada, certo? Então, isso seria a corrida dos ratos. E muitas vezes a gente é induzido a seguir essa linha, a seguir esse modelo industrial que as pessoas impõem para nós. Então, pessoal, de uma forma objetiva e muito simples, você tem que fugir desse modelo. Como é que você foge disso? Basicamente, duas formas. Você vai empreender, ou outra forma seria você investir. Então, você investir, você empreender, te permite, querendo ou não, sair desse modelo. Mas o principal para você sair dessa corrida dos ratos, que você já nasceu estando dentro, é você mudar o seu mindset, sua mentalidade. E como é que você faz isso? Através de conhecimento como esse vídeo. Inclusive, seria muito bom, já que a gente está entregando conhecimento de valor para vocês, seria muito bom vocês deixarem o like, se inscreverem no nosso canal, seguir a gente no Instagram, Investins __, e acompanhar os nossos bastidores. Lá sai muitos conteúdos que muitas vezes aqui no YouTube não sai, como aqui também no YouTube sai alguns conteúdos que lá no Instagram não sai. Então a solução para isso é você seguir a gente nas duas redes sociais para ir mudando esse pensamento, esse mindset, essa mentalidade aos poucos. A segunda lição desse livro aqui é para você estudar continuamente. E aqui meio que eu não posso falar muita coisa. Você tem que continuar estudando. Afinal, você não vai conseguir mudar a sua realidade, a realidade da sua família, se você só fazer o que todo mundo faz, se você continuar na manada. Isso não vai te levar a lugar nenhum. A terceira lição desse livro é para você começar cedo e aproveitar o tempo. Na fórmula dos juros compostos, que o Renan vai botar agora para vocês,
Se eu não me recordo, quer dizer, se eu me recordo, a fórmula é o seguinte: montante igual capital multiplicado para 1 mais taxa elevado ao fator tempo. Se você olhar essa fórmula, primeiro, você não vai entender nada, para ser bem sincero. Você não vai entender nada dessa fórmula. Mas o conceito dela é que quanto mais cedo você começa, mais você vai ter no futuro. Porque o juros sobre juros, que é os juros compostos, vai tratar de trabalhar ao seu favor. O Einstein falava que os juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. E basicamente, pessoal, por que você tem que começar cedo e aproveitar o tempo? Porque o tempo é o fator exponencial da fórmula. Que eu mencionei para vocês, a gente eleva ao fator tempo. Então, o que vai fazer mais diferença na sua vida é o fator tempo. Então, se você começa antes a investir, por exemplo, e você investe por muito tempo, você vai ter mais dinheiro ao longo do tempo. Percebe essa parada de juros compostos, de aproveitar o fator tempo? E se você é jovem, eu tenho uma boa notícia para você. Você tem o tempo. E muitas das vezes, as pessoas que começam a investir, elas gostariam de ter mais tempo. Só que elas começam a investir muito tarde e elas acabam perdendo muito desses fatores de fazer os juros compostos trabalhar ao seu favor. A 4ª lição do livro é você entender a diferença entre ativo e passivo financeiro. Vou te dar um exemplo, beleza? Para começar, faz de conta que você comprou um novo iPhone. A gente está no 14º iPhone, né? Então, você comprou o iPhone 14, fechou? Então, você tá felizão lá com o seu iPhone 14, tal. Você tinha até o dinheiro para comprar à vista e você comprou realmente à vista. Só que agora, você usa ele para algumas coisas, mas a maioria das vezes são coisas fúteis. Você só usa para ficar navegando no Instagram, para mexer no WhatsApp, para ficar no YouTube, sem aprender nada. Nesse nosso exemplo, o celular seria um passivo ou um ativo financeiro? Seria um passivo. Por quê? Porque ele tirou o dinheiro do seu bolso e ao longo do tempo a tendência é que ele se desvalorize. Por isso que ele é um passivo financeiro. Agora, se você comprasse esse celular, mesmo que ele tire dinheiro do seu bolso, mas você utilizasse ele para ganhar dinheiro, para gravar vídeo para a internet, para monetizar o seu canal do YouTube, para fazer YouTube Shorts, para fazer TikTok, ganhar dinheiro, alguma renda com esses vídeos, com esse trabalho, aí o seu celular já seria um ativo financeiro, porque ele geraria renda para você, ele colocaria dinheiro no seu bolso. Então a diferença é essa, pessoal. O passivo financeiro, ele tira dinheiro do seu bolso e se desvaloriza ao longo do tempo, como casa, imóvel ou até mesmo o celular. Já o ativo financeiro, ele coloca dinheiro no seu bolso e tende a se valorizar ao longo do tempo, como, por exemplo, uma ação na bolsa de valores, quando você investe. A 5ª lição é você fazer o dinheiro trabalhar ao seu favor. Essa eu não preciso nem comentar também, como a do estudo. Cara, é muito simples. Se você investir, você vai ter mais dinheiro. Se você não investir, você vai ter menos dinheiro. Não tem como eu ficar te falando outras coisas. A matemática é super simples, funciona dessa forma. Você tem que investir para ter dinheiro, para ter melhores condições de vida no futuro. E para finalizar, pessoal, uma das lições que eu gostaria de deixar para vocês também, que eu aprendi no livro, naquele meu começo aos 13 anos de idade, é que a gente não pode ter medo do desconhecido. A gente não pode ter medo de começar a investir. A gente tem que meio que começar e depois a gente vai descobrindo como funciona. O Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, ele tem uma frase que diz assim: não invista em algo que você não conhece. E eu discordo um pouco dessa frase. Sabe por quê? Porque quando eu comecei a investir meu dinheiro, eu não sabia exatamente como funcionava um CDB, como funcionava uma ação, para que servia exatamente o mercado financeiro. Mas eu comecei. E depois que eu comecei, eu fui aprendendo mais como funcionava tudo isso. E agora eu sei muito mais do que eu sabia antes. Ou seja, você tem que ter uma base, você tem que saber um pouco antes de começar. Mas depois que você começa, aí sim você vai se aprofundar e vai conhecer mais sobre aquilo. Então, às vezes, você sabe um pouco, você sabe o básico do mundo dos investimentos. Começa, investe R$35 no Tesouro Direto. Depois de um tempo, você vai pegando mais o jeito, você vai entendendo mais os mecanismos, os instrumentos. E aí sim você vai poder colocar mais dinheiro. Aí sim você vai poder utilizar esses instrumentos de uma melhor forma. Basicamente, pessoal, essas foram algumas lições que eu aprendi lendo Pai Rico, Pai Pobre. E eu te aconselho a ler. Você leu, Emily, esse livro? Leu, né? Cara, tem que ler esse livro porque ele muda muitas coisas, assim. No começo, tem vários exemplos. No livro, o autor, o Robert Kiyosaki, ele tem um pai rico, que é o pai do amigo dele, do melhor amigo dele. Ele tem um pai pobre, financeiramente, tá? Entendam isso. Que no caso era o pai biológico dele real, assim. E é muito incrível a diferença de pensamentos,
a diferença de atitudes. Então é muito válido você ler esse livro. Eu acho que ele vai te agregar muito, assim. Mesmo que você não queira ser multimilionário, eu acho que é sempre válido a gente reconhecer novos pensamentos e novas linhas de raciocínio. Obrigado por acompanhar esse vídeo, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo com um amigo ou um amigo para fazer do mundo um lugar melhor. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Eu gaguejei mais que tudo, mas o Renan deu um salve aí no... Meu Deus do céu. O que eu tava falando?